Começando mais um podcast Chega Mais, o seu, o meu, o nosso podcast Chega Mais. E hoje, semana passada a gente já apanhou, né, padre? Já, balançou as banhas. Exatamente. Vocês não estão sabendo, mas depois que acabou o podcast que a gente gravou com o Rodrigo, a gente teve até uma discussão, né? O Rodrigo queria fazer o exercício. Não. E aí a gente teve uma discussão e foi aquela coisa, mas eu acabei falando para ele, não, eu vou embora. Aí me livrei do exercício, mas hoje eu estou disposto a mudar os hábitos alimentares, a mudar as coisas, tudo pela saúde, né, padre? Isso aí. Só lembrando que hoje não é segunda-feira. É verdade, hoje não é segunda-feira. Essas promessas só se faz na segunda. Hoje não é segunda-feira. E quarta-feira é dia de Nossa Senhora Aparecida, então eu vou estar com muita fome, que eu vou estar o dia inteiro trabalhando. Mas, vamos pra vinheta, a gente volta. Alegria, chega mais, estamos juntos. Você que está acompanhando no primeiro momento, hoje, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. O momento está sendo gravado esse podcast, como já avisamos, mas queremos juntos, hoje, rezar a Mãe Querida, a Mãe Aparecida, iniciando o nosso podcast com um tema muito especial também, mais uma vez, para a gente iniciar. Vamos rezar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagra-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado nos deu por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos você ao Chega Mais. Hoje vamos falar de uma coisa muito especial sobre a nossa vida alimentar também, sobre toda essa questão que ultimamente vem atingindo bastante famílias, bastante pessoas interessadas nesse assunto. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, nutricionista, casado, papai de uma menina de 2 anos, músico católico, atua no ramo de segurança alimentar há 5 anos, foi consultor e assessor por 4 anos também, foi nutricionista clínico por 1 ano e desde 2007 é nutricionista. Eu quero convidar você aqui, Rony, para estar conosco. Atualmente você vai explicar o que é isso aqui daqui a pouco para a gente. Atualmente analista de qualidade pelo LC Grupo Waze. Não, GPS. Isso. Daqui a pouco ele vai explicar para todos nós sobre isso. Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que não sabemos que horário que o povo vai estar assistindo isso, né? Mas Eu assisto de madrugada. você assiste de madrugada? Tá embora. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais uma vez aqui com o Padre Hélio, né? A gente veio falar um pouquinho desse assunto muito importante, que é a segurança dos alimentos, a qualidade dos alimentos aí, que infelizmente hoje atinge muita gente na questão de saúde.
intoxicação alimentar, DTA, enfim. E isso tem causado muito impacto aí em questões de doenças, até mesmo de morte, e a gente precisa mesmo falar bastante sobre esse assunto. Eu acho que vai ser bem importante, né, padre? Com certeza. E que seja proveitoso e que aproveitem bastante esse momento. Maravilha. Então, um pouco, Rony, definir qualidade e segurança dos alimentos. Vamos tentar assim. O que é segurança dos alimentos? É colocar num mercadinho, numa bem trancadinho para ninguém não soltar? O que seria a segurança dos alimentos, para a gente entender? Guarda dos alimentos, né? Como é isso? Segurança dos alimentos nada mais padre, do que a gente hoje assegurar mesmo aquilo que nós preparamos, né? E guardar esse alimento de qualquer contaminação que seja aí, seja ela por vírus, seja ela por bactéria, para que não venha causar aí um dano na saúde, um dano patológico. E acho que é mais ou menos isso. Segurança dos alimentos é a gente estar protegendo aquilo que nós manipulamos, aquilo que nós consumimos. Aí você fala para a gente também de uma higiene pessoal, né? Eu até brinquei antes com o Rony aqui, falei, tem que tomar banho antes de fazer os alimentos? Como é que é isso também, a higiene pessoal? Certo. Quando a gente fala de segurança dos alimentos, a gente fala sobre a proteção dos alimentos, como a gente acabou de mencionar, né? E, lógico, quando a gente fala em preparação de alimentos, a gente fala também sobre a higiene pessoal, né? Tudo é linkado a isso. Nós não preparamos o alimento de qualquer forma, né? Eu até costumo dizer, padre, em todos os lugares que eu vou, né? Quando eu dou treinamentos também, segurança dos alimentos, higiene pessoal. Quando a gente fala de alimentos, a gente fala de saúde, né? Então, nós precisamos se alimentar e a gente precisa, né, de um alimento seguro para comer aí, se alimentar de forma correta. E quando a gente fala de higiene pessoal, a gente fala de higiene pessoal no sentido de tomar banho mesmo. Mãozinhas limpas. Mãozinhas limpas, né? O uniforme limpo, cabelos presos, né? Quando a gente faz uma preparação de alimento, a gente não pode estar com o cabelo solto, né? A gente pode ter uma contaminação com o cabelo dentro de uma comida. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Comer um alimento que tem aí um pelo, um cabelo, enfim. Então eu falo nada mais que uma higiene que só você mesmo pode fazer por você. Né? Só alguém que está preparando ali, a pessoa que está preparando pode fazer por ela mesma. Aqui na quermesse que tivemos esse ano foi colocado essas regras, né? Usar a máscara, o chapéuzinho, como chama? A touca. E não comer dentro das barracas. De repente a gente passava assim, tinha alguém que saía correndo, né? Porque estava comendo dentro da barraca, não é? Para ter todo esse cuidado de manuseio também, né? Exatamente. E a máscara também foi uma novidade agora, nesse tempo que até antes o povo não usava mesmo. Eu lembro, por exemplo, essa questão da higiene pessoal, eu lembro quando veio a pandemia, se ensinou lá o álcool gel, a lavar as mãos com água e sabão. Aí eu lembrei de um programa que eu não gostava e não assistia muito. Mas eu lembrei muito bem que tinha o tal do Rá-Tim-Bum. Já assistiu o Rá-Tim-Bum? Assistiu o Rá-Tim-Bum? Marcos. Eu vou até já fazer com a mãozinha. Você sabe o gesto? Então o Rá-Tim-Bum já ensinava anos antes, né? Como lavar as mãos com água e sabão, né? O povo aqui na igreja começou a dizer, vai rezando, Pai Nosso, Ave Maria. Só assim o povo rezar, né? Quando tem medo, a gente reza. Exatamente. E vai. Mas essa prática ensinada na pandemia é algo que já era propagado, existia, né? Mas não era muito absolvido por muitos de nós, né? Verdade. Lavar as mãos antes de todas as coisas, né? Esse cuidado que a pessoa tem. Num restaurante, a pessoa usa lá tudo bonitinho, né? Numa festa de igreja, uma festa de algum outro evento. Mas em casa, isso seria também indicado? Sim. Aquela irmã cabeluda da congregação de cristã que está fazendo comida. Não seria bom ela se preparar? Sim, com certeza. Eu digo esses cuidados, padre,
nós não seguimos só como profissional hoje, né? Eu, profissional da saúde aí, analista da qualidade hoje pela LC Restaurantes, a gente segue nessas normas, né? Que é uma portaria que nós seguimos aí, também para se preparar para a vigilância sanitária, que nós atuamos aí nos órgãos fiscalizadores. Mas a gente também orienta para uso dentro de casa, uso doméstico também, né? A gente sabe que muitas falhas hoje acontecem dentro de nossa própria casa, falta de higiene, falta de limpeza, enfim. E isso, a causa é importante nesse sentido de que a pessoa não se cuida ao ver o alimento, ao cuidar do alimento, ao fazer higiene adequada. E isso acaba ocasionando aí as doenças, as patologias que nós temos no mercado, né? No mercado não, perdão. No dia a dia de hoje aí nos hospitais, né? Fazer compra em supermercado, em feira, existe também alguma coisa que deve se tomar um cuidado, até nas escolhas? Sim. Quando a gente vai fazer compra, né, a gente precisa se atentar, principalmente hoje, né, falando aí de crime, quando a gente fala de crime, né, a gente fala sobre os produtos vencidos, né? Então, quando a gente faz uma compra hoje no mercado, a gente precisa se atentar à data de validade, né? Se aquele produto está na data correta, se aquele produto não está avariado. Quando a gente fala avariado, produto aberto, né? Amassado, lata amassada principalmente. Então, a gente precisa tomar esses cuidados, principalmente com os alimentos. Validade e se está avariado ou não, né? Quando a gente fala de lata, principalmente lata, padre. A lata ela tem uma película interna que protege o alimento daquela lata de alumínio, né? Que o alumínio ele corrói. Então, quando a gente rompe essa lata que amassa, essa película se rompe. E aí começa a ter contato com as substâncias daquele alumínio e acaba contaminando aí o alimento, né? A gente tem muita prática nesse sentido com leite. A caixa de leite, quando ela se amassa, ela rompe, a caixinha de leite. Uhum. E as pessoas às vezes compram leite e falam: nossa, o leite está estragado, né? Tá com um cheiro estranho. É porque ela foi amassada e rompeu essa película interna. Uhum. Olha só. Quando você comprar um leite que tiver na validade, por exemplo, hoje, nosso leite está estragado. É porque ele foi avariado em algum momento. Olha só. Esses dias foram comprar um leite aqui. O leite tá R$7, R$8, alguma coisa assim. Tá isso mesmo. Vamos falar. Tava R$2 o litro de leite. Mas o menino falou: padre, mas ia vencer daqui 2 dias. Então já tinha que mandar embora mesmo. Tem isso também. Às vezes os preços estão muito em conta e às vezes eu mesmo sou fã de supermercado, não fico olhando validade. Então por isso que eu não faço compra em casa. Tem quem faça, porque eu não tenho esse cuidado. Né? Eu não vou mentir, é sincero. Né? Mas às vezes você compra uma coisa que é tão baratinha e você não percebe ali, como acontece comigo, não percebe que está vencido ou está para vencer. Na realidade, o supermercado não pode colocar um produto já vencido na prateleira. Se vencer, pela lei, ele teria que retirar. Ou não? Isso. Existe uma lei, né? E isso hoje, né? Nos dias de hoje, essa lei ela é crime, né? Ela se torna crime contra a saúde pública. A gente expor para a venda aí um alimento vencido, né? Isso responde crime mesmo, responde processo. A pessoa que estiver fazendo essa comercialização pode ser presa, além de pagar uma multa altíssima aí para os órgãos públicos. Muito bem. Olha aí, interessantes os assuntos acontecendo. Como que acontece uma contaminação? Vamos falar primeiro a higiene dos alimentos. Fala da higiene dos alimentos, vão dar banho na pera, dar banho na maçã. Mas, por exemplo, não sei se hoje tem esse costume, mas muitas pessoas, por exemplo, colocam feijão de molho. O remolho do feijão. Põe assim, água, escolhe o feijão, né? Minha mãe fazia muito isso. Tira as coisinhas, aí pega o feijão, põe numa bacia com água e no outro dia ou mais tarde, não sei, você cozinha. E tem necessidade? Isso ajuda em alguma coisa? Você está falando aqui de higiene de alimentos, eu lembrei dessa história.
Quando a gente fala do remolho, né, no caso do feijão, né, é importante fazer porque o feijão ele tem os gases, né? O feijão causa gases. E as pessoas hoje também costumam colocar o feijão para deixar clarinho, né? Para poder dar aquela claridade, feijão novo, feijão fresco, né? Mas falando aí dos gases, é importante fazer o remolho porque quando você deixa de remolho, você verifica lá, depois de um tempo, esse remolho de 8, 6 horas, começa a subir aí umas espumas no feijão. Não sei se vocês já perceberam isso. Isso é os gases que o feijão pode causar aí no organismo. Então, por isso que é importante fazer o remolho. Né? Tem gente que faz 2, 3 vezes o remolho, mas é importante fazer um remolho aí de 8 horas. De 8 horas. Isso. Olha aí, dona de casa. Coloque aí o feijão de molho, não só seu esposo, né? De molho para que seja um alimento saudável. Lavar as frutas também. Perdão, pode falar, Marcos. Gases, você fala aqueles gases lá. Gases mesmo. Por isso que algumas pessoas têm apelido de feijão. E aí, feijão, beleza? São pessoas que soltam gases. Tem sentido. É importante. Tem sentido. Às Depois eu tenho uma pergunta que eu sei que vai ser bombástica. É polêmica? Polêmica. Total. Assim, polêmica não, mas é uma pergunta que vai lembrar muito de antepassados, que todo mundo fala, mas isso aí é mais tarde. Vamos lá. Mais tarde. Tá bom, vamos aguardar essa importante pergunta. falando assim do remolho também, as pessoas acabam quando comem o feijão, né, em algum local, algum restaurante, por exemplo, a pessoa fala: nossa, esse feijão ele tem salitro, nossa, esse feijão me deixou muito inchado em tudo. É justamente por isso. Às vezes a pessoa não tem o cuidado necessário antes de fazer esse preparo e aí acaba causando aí esse mal-estar aí nas pessoas, tá bom? Entendi. Interessante isso. Não achou? Tô bobo agora. Interessante. Eu estou exatamente igual assim. Outros alimentos também. Arroz. Tem Arroz remolho. hoje não tem necessidade, né? Muitas vezes o arroz ele já vem pronto aí para fazer o preparo, então hoje o arroz já não tem essa necessidade de fato. Mas aí vamos partir um pouquinho aí dos hortifrutis da vida, né? Folhas, frutas, legumes no modo geral, ela tem essa necessidade de fazer uma higienização antes de fazer o consumo, né? Porque essas frutas, legumes e folhas vêm da terra. E a terra a gente tem aí diversos tipos de bactéria, inclusive aí o Staphylococcus, E. coli, e aí a gente acaba tendo um prejuízo à saúde, uma patologia. Então é importante fazer sempre uma higienização antes de fazer o consumo. E essa higienização como que funciona, né? É uma água corrente que a gente faz ali a seleção dos alimentos, e principalmente das folhas. É importante fazer essa seleção aí, folha individualmente, né, na água corrente. E depois preparar uma solução de sanitizante, né, que é uma solução que as pessoas hoje usam, às vezes uma água sanitária, uma solução mesmo de um sanitizante, que hoje até nos postos de saúde elas fornecem, tá? Então, quem tiver interesse de fazer aí uma higienização adequada dos alimentos, pode procurar aí também nos postos de saúde, porque os postos eles fornecem esse tipo de sanitizante para salada. Para salada. Você falou aqui da água sanitária. A água sanitária também é permitido, mas aí tem que ver o rótulo, tá? É importante ler o rótulo dos alimentos também, tá, gente? Tem alimento que não... Tem alimento que não é permitido pela Anvisa. No caso do água sanitária, por exemplo, tem alguns que são permitidos, outros que não são permitidas aí para uso alimentício, no caso. Então é mais seguro pedir um posto. Isso, mais seguro ir no posto de saúde, aí uma UBS mais próxima e pegar essa solução. Sanitizantes. Vinagre, ele não tem o poder de matar bactéria, tá? Não tem esse poder. Vinagre... A mãe assiste. Né? O vinagre, ele é mais aí, as pessoas acabam utilizando ele mais para fazer higienização mesmo de ambiente, tá? Então, limpeza de ambiente, de fato. A higienização, ela não é eficaz porque o vinagre não tem o poder de matar a bactéria e nem vírus, tá? Então, o vinagre não serve para higienizar alimentos, não vai ter aí a eficácia suficiente. Olha só.
Muito bom, interessante. Bastante, Aí né? nós conseguimos cuidar da higienização dos alimentos. Para evitar o quê? Para evitar. Você falou no início, e para mim assim, é para evitar bactérias. Mas você falou também de vírus. O que são bactérias e vírus? O que pode se encontrar em alimentos se a gente não cuida direito? Alimentos aí, quando a gente pode encontrar diversos tipos de vírus, né? Parasitas, Staphylococcus aureus, Staphylococcus E. coli, né? No caso, a E. coli de fato. A gente pode encontrar nos alimentos a salmonela aí mais presente nos peixes, nos ovos também. Aí quem costuma comer o ovo mais mal passado, tome cuidado, porque aí tem a presença da salmonela e a salmonela pode causar morte, tá, gente? Então é importante comer o ovo bem passado, não, jamais a gema mole, tá? Então isso não existe. Quem gosta de uma gema mole aí pode tomar cuidado, porque a gente pode ter uma contaminação por salmonela. A intoxicação alimentar, ela acontece justamente por essas situações. Isso, pela presença dessas bactérias e vírus, né? Os parasitas, de modo geral. Agora, pode acontecer, isso depende muito do organismo também da pessoa, porque às vezes acontece que várias pessoas tiveram lá naquele almoço e tiveram intoxicação alimentar e outras não. Sim, é importante também lembrar disso, né? A gente fala que a intoxicação alimentar ela pode acontecer aí numa quantidade, no grupo de pessoas, mas a gente também tem que lembrar, lógico, às vezes a pessoa tem uma imunidade muito boa e acaba não sentindo. É possível isso, tá, gente? Então a imunidade a gente nada mais é que a pessoa que já vem aí com alimentação adequada, alimentação regrada, a pessoa que já tem uma vida mais ativa, né, já pratica algum esporte, a pessoa que não se expõe muito aí aos alimentos de fast food da vida, esses alimentos que acabam ocasionando aí a falta de macronutrientes, a falta de nutrientes e vitaminas. Então essas pessoas que não se expõem tanto a esses acontecimentos, ela tem uma imunidade melhor e acaba não tendo esse prejuízo à saúde aí de uma contaminação por alimento. Então, às vezes, um grupo de pessoas passa mal, o outro não, mas como é a mesma coisa, é por conta disso. A imunidade conta muito também nesses momentos. Uma coisa que me preocupou muito agora. Uma coisa que me preocupou muito. Diga, filho. Não pode fast food? Não pode. Boa pergunta. A mãozinha aparecendo ali. O fast food, gente, é importante tomar muito cuidado, né? Os alimentos com alto teor de gordura, ele não tem aí benefício nenhum à saúde. Quando eu falo benefícios, é que ele não traz aí as vitaminas necessárias para a reposição do corpo, os minerais, os macronutrientes. Então é importante não se apegar muito a vou comer fast food, vou comer aí o iFood da vida todos os dias, né? Então tomar cuidado com isso. É importante não sair sempre da rotina, né? Eu vou proibir? Não vou proibir, tá, gente? Jamais. Não apanho depois. Mas pode comer com uma certa regularidade, né? Não digo que todos os dias, porque tem gente que come de segunda a sexta. Mas se você comer uma vez por final de semana, uma vez a cada 15 dias, isso não vai te trazer um mal aí, um malefício à sua saúde. Mas, lógico, fora os outros dias aí de segunda a sexta-feira, é importante fazer uma alimentação mais regrada, incluindo aí mais alimentos naturais aí no seu cardápio, para que a gente não tenha aí um problema de saúde futuramente. Eu não tô gostando desses podcasts ultimamente. Tá tirando Semana passada a minha paz, a minha tranquilidade, tá me tirando da zona de conforto. Não tô gostando. Vou te dar um nome agora, mãozinha. Eu tava pensando nisso agora. Mas esses são os desafios. Por exemplo, até um fast food, eles são fiscalizados também por vigilância sanitária, para ter um ambiente limpo, limpeza dos alimentos. Que a gente sabe que faz mal, como você disse, faz mesmo. Sim.
Quando a gente fala de segurança dos alimentos, o fast food ele não vai te trazer, pode não te trazer aí uma intoxicação alimentar. O que ele vai trazer aí é um malefício mesmo de que não vai te agregar em nutrientes, macronutrientes e vitaminas. Mas, lógico, todos os estabelecimentos hoje aí do Brasil, acredito que todo o Brasil faça essa fiscalização. Lógico, tem estados que tem mais, tem estados que tem menos, mas vamos falar aí de São Paulo, por exemplo. Todos os estabelecimentos que tem aí o preparo de alimento, que fornece alimento ou tem algum tipo de comercialização de alimento, eles são fiscalizados por órgãos fiscalizadores. Aí a gente tem a Polícia Civil, nós temos a Vigilância Sanitária, temos o IPEM, aí o PROCON, tá? Então, todos os órgãos, a partir do momento que eu me coloco no mercado para vender algum tipo de alimento, seja ele pronto, ou seja ele mercado, alimentos in naturas, né? A gente tem aí a obrigatoriedade de ser fiscalizados. Perfeito, muito bem. O que se faz com os alimentos vencidos? Sabe por que eu vou te perguntar isso? Eu conheço uma história antiga, já do meu tempo, de molecão, quando morava em Carapicuíba, de que nós íamos, faz tempo, nós íamos para... Nós éramos muito pobres, né? A pobreza era muito forte, isso falando bastante tempo mesmo. Mas nós íamos com um grupo de pessoas do bairro até o Ceasa e ficava lá esperando as coisas cair do chão para a gente pegar, ou as coisas vencidas mesmo, em supermercados, né? Porque eles jogam, né? Eles jogavam e ali se pegava muitas famílias pobres mesmo pegavam esses alimentos porque era o que tinha para alimentar. Sim. O procedimento é correto de jogar fora, mas não seria interessante colocar em lugar específico também para evitar que outras pessoas consumam. A gente sabe, eu entendo, eu vivi essa situação na minha vida, da fome, da pobreza. Agora, precisa evitar, porque faz mal também, né? Sim, seja pobre, ou seja com bom rendimento, a comida vencida faz mal. Com certeza. Quando a gente fala de produto vencido, né, a gente tem que se atentar sempre ao fabricante, né? O fabricante do alimento, ele sempre vai fazer aí um shelf life, uma avaliação desse alimento em laboratório. Então, esse alimento ele passou por um teste em laboratório, onde foi testado aí dia após dia para ver o crescimento da bactéria, né? O tempo de vida útil desse alimento. Então, quando a gente fala produto venceu, é porque o nosso fornecedor lá, o nosso fabricante, ele testou o produto e viu que em 6 meses aquele produto aguentaria dentro daquela embalagem. Então, é importante ressaltar bastante isso. As pessoas às vezes falam, não venceu, não, ainda está bom para consumo. Tomem cuidado, porque o nosso fabricante ele faz um teste em laboratório. Nós não, nós garantimos aí o alimento, né? A gente consome o alimento dentro da validade para não ter aí um risco de contaminação no organismo. Mas quando a gente fala também de hortifrutis no modo geral, né? Frutas, legumes e verduras, hoje não tem mais a obrigatoriedade de colocar validade nesses alimentos. Os alimentos. Saiu uma nova portaria recentemente que permite que os mercados, aí, os estabelecimentos, não coloquem uma validade naqueles produtos que estão na bandeja ali, embalados para comercializar. Porque hoje o hortifruti é mais visual, né? E aí a gente estava perdendo muito alimento, né? Estava sendo descartado bastante alimento aí no mercado. Então, o que a gente faz? Avaliação visual, sensorial, que é o cheiro, cor, textura, e aí a gente põe na mesa para consumir. Quando você falou também aí do Ceasa, né? O Ceasa, a gente tem bastante perda lá no Ceasa, né? E aí, lógico, se você fizer uma seleção um pouco mais minuciosa ali, né, daqueles produtos que são descartados no Ceasa, não tem problema nenhum, né, consumir, desde que seja aí feita a avaliação sensorial, de cor, sabor, enfim, cheiro, tá? E não tem esse risco de contaminação. Se eu tenho umas frutas, por exemplo, agora começou as minhas dúvidas.
Vou fazer uma salada de fruta assim, sabe? Certo. A gente faz bastante, põe na geladeira essas frutas já. Certo. E aí, que tempo que eu poderia usar isso? E quando que eu já percebo, ó, isso aqui já não posso mais usar? Só quando eu sentir algum cheiro mais ruim? Ou tem tempo? Tem um tempo. A gente costuma aí usar. A portaria elas nos permite, né, trabalhar com a fruta cortada dentro de uma geladeira por 3 dias, tá? Então a gente cortou uma fruta, deixou ela em refrigeração e protegida dentro de uma embalagem, dentro de um recipiente com tampa. Essa fruta ela tem a probabilidade aí de durar até 3 dias perante a nossa portaria vigente em São Paulo, tá? Frutas, cebola, olha essa pergunta, batata, elas são devem ser melhor conservadas numa geladeira ou fora dela, ou não tem nenhum problema? Depende muito, né? As frutas hoje, legumes e verduras, lógico, tem frutas e legumes mais sensíveis, né? A gente costuma orientar a fazer a conservação dentro de geladeira, porque a vida útil do alimento ela tem aí a probabilidade de durar mais. Então a gente orienta que essas frutas, legumes e verduras sejam aí conservadas em refrigeração. Em refrigeração. Então depende muito também da... Isso, depende. Maioria. A maioria às vezes tem alimento que é mais sensível, tem alimento que é mais perecível, né? Quando a gente fala aí, vamos falar por exemplo, da... Caiu o Gil aqui, gente. Falou de alimento saudável, ó. Derrubaram o Gil aqui atrás, ó. Fale. Falando por exemplo, vamos pegar as frutas. Hoje a gente tem frutas mais sensíveis que as outras, que nem o morango, por exemplo. O morango não pode ficar fora de geladeira de jeito nenhum. Verdade. Então tem que ser sempre feita uma avaliação desse alimento. Lógico, eu vou orientar sempre manter ele em refrigeração, porque a gente tem uma vida útil aí maior desse alimento. Perfeito, olha só. Eu acho muito importante a gente falar isso. Esse é o Chega Mais. Graças a Deus a gente encontrou o caminho do Chega Mais, que é falar de vários temas que interessa aos nossos irmãos que nos acompanham. Isso está sempre gravado. Então, você que participa do Chega Mais, eu te convido. Nós não estamos ao vivo, mas faz o comentário lá, como foi no último momento. Bastante comentários, foi bem legal com o professor de Educação Física. Até perguntas que depois a gente pode mandar para o Rony, depois em outro momento a gente responde também. E aproveita, se inscreva se você não é inscrito no canal, Chega Mais, faz lá o seu comentário, curte, que daí a gente pode espalhar aí essa prestação de serviço muito importante para o nosso momento do Chega Mais. Tá bom? Então participe, comente aí. Foi muito legal os comentários semana passada do último podcast. É muito bom a participação de vocês. Fica a dica aí. E o padre sempre vai mandando mensagem para quem tem aí. Enche os WhatsApps de mensagem aí para curtir. Alguém fala, eu já curti. Para se inscrever, like, né? Eu já me inscrevi. Deixa o seu like, eu já. Então passa para outro, Pangaré. Pelo amor de Deus, compartilha. Né? É isso que a gente pede para um monte de gente. Tem gente que realmente já está inscrita. A gente fica feliz aí com a participação de cada um. Bom, DTA, doenças transmitidas por alimento. Acho que foi falado aí, né? Foi pouco disso. Isso, por que tem essa sigla? Para identificar relatórios? Como é que é isso? É lógico, a nomenclatura que nós usamos hoje aí no mercado para que a gente identifique aí o que é uma intoxicação alimentar, né? Quando acontece uma intoxicação ou uma suspeita de DTA, uma suspeita de contaminação, a gente usa esse termo aí de DTA, doenças transmitidas por alimentos. E aí, lógico, a gente faz anamnese, nós fazemos aí um controle, lógico, com as amostras que nós temos aí no mercado. Bem lembrado também, viu, padre? Falando de amostra, todo comerciante aí de alimento pronto para consumo, é importante ter aí uma amostra deste alimento para que a gente, deu uma suspeita de DTA, deu uma suspeita de uma intoxicação, a gente manda esse produto para análise para que a gente tenha aí uma contraprova desse alimento para verificar se foi realmente o alimento. Às vezes a pessoa vai parar no hospital, faz diversos tipos de exame e não consegue detectar aí o que aconteceu de fato.
e aí a gente consegue também fazer a nossa parte aí com o controle desse alimento, fazendo aí análise em laboratório. Então, a DTA nada mais é que identificar aquilo que aconteceu aí com a pessoa, se foi mesmo pelo alimento, se não foi, a gente tem essa nomenclatura. Essas doenças por conta de alimentos, seria basicamente somente a intoxicação ou pode acontecer outros tipos de patologias? A doença por alimento é uma intoxicação mesmo, que causa, né, com um alimento que está deteriorado, um alimento que está aí com uma bactéria, um vírus, algo do tipo. E aí a pessoa, obviamente, tem aí um prejuízo à saúde, né? Quando a gente fala prejuízo à saúde, a pessoa pode ter o famoso piriri. Né? Diarreia, dores de cabeça, náuseas, vômitos, são os mais comuns aí nesse quadro. A pessoa pode ficar internada e, lógico, se a pessoa não conseguir eliminar no vômito, na diarreia, né, a pessoa começa a ter um problema maior, né, de saúde. E aí entra em caso de internação, né, até óbito a gente já teve aí no mercado e tem com muita frequência óbito por intoxicação alimentar. Então é importante sempre seguir aí esse passo a passo, né? Existem muitas outras coisas, óbvio, né? Mas o fundamental, pelo menos a base, a gente precisa seguir aí no dia a dia para a gente não ter um prejuízo à saúde, né? Quando a gente fala prejuízo, é chegar a perder a vida, né? Por conta de uma intoxicação. Feijoada, por exemplo, dá cansaço depois. Papo de gordo, né? Eu tô lembrando também, eu lembro da minha família, coisas que a minha mãe me ensinava, alguma coisa assim. Então, duas perguntas interessantes. Depois do almoço, é perigoso de fato eu me deitar e dormir logo em seguida de almoçar? Sim, é perigoso, né? Porque o corpo ele precisa de um tempo hábil para que a gente tenha aí a quebra desses alimentos no organismo. Então é importante aí dar um repouso, né? Um tempo de descanso aí para a comida de umas 2 horas para que a gente possa realmente descansar, deitar, dormir, algo do tipo. É importante fazer sempre esse... E também a gente vamos entrar nesse mérito, né, de após o almoço, após um lanche, após um café, a gente nunca pode aí tomar um líquido junto com o alimento, primeiro faz a alimentação, depois a gente toma um líquido para que a gente não tenha aí também um prejuízo à quebra do alimento, à ingestão deste alimento de fato. Perfeito. Banho, depois do almoço, depois da janta. Eu não sei se isso é mais um caso mais de medicina, né? Porque minha mãe disse que não pode. As pessoas costumam dizer que não pode, né? Eu nunca entrei nesse mérito, mas eu acho que é uma questão mais de medicina. A gente segue o que a mãe diz, né? Porque mãe quando diz parece lei. Tem que esperar 1 hora para tomar banho. Assim. As mães dizem isso, né? Assim como a mãe também fala, não pega o guarda-chuva, senão vai chover. Eu já tomei uma chuva muito forte com isso. Eu nunca mais esqueci dessa chuva, porque eu perdi todo o meu material de escola. Minha escola, nossa senhora, eu perdi caderno, perdi tudo. Minha mãe falou, leva o guarda-chuva, eu não levei. Você sabia que alimento pode causar trauma? Trauma? Eu tenho um testemunho. Mãe, o ECC, o pessoal de algumas paróquias sabem bem que eu já contei essa história. Mas eu era menininho, também, muito tempo atrás. E minha mãe queria... Minha mãe estava fazendo doce de abóbora. E lá na panela de pressão, não sei o quê. E estava quase pronto tudo. E eu falei, mãe, eu quero. Me dá o doce. Estava louco para comer aquele doce de abóbora. Louco. Ela falou, Hélio, espera, tá quente. Falei, não, mãe, eu quero agora. Espera, tá quente. E a minha mãe se irritou. E eu insistindo, mãe, espera, tá quente. Não, eu quero. Aí ela pegou a xicrona. Tá, você quer? Então ela começou, pá. Encheu a xícara, eu sentei na mesa todo feliz e comecei a comer. Aquele doce. Daqui a pouco eu tava... Mãe, eu não quero mais não. Pois você vai comer tudo. Comi tudo aquele doce de abóbora. Não como até hoje mais doce de abóbora. Eu criei um trauma. Que é triste, né? Eu já pôr um fundo musical de tristeza agora, né? Criou em mim
assim, eu vejo doce de abóbora, eu não quero comer. Não tenho mais vontade. Eu matei naquele dia a vontade. Não sei se tem alguma história se existe isso mesmo, de a pessoa, Existe. por conta de... Eu tenho, não vou falar nome de pessoas, mas tem. Desculpa aí os irmãos, porque a gente sabe que é católico, evangélico, bandista, todo mundo acompanha a gente. Mas só para contar a história, eu conheço a história de um parente meu, que ele não come mais frango de jeito nenhum, porque ele viu na encruzilhada uma macumba com o frango lá. E ele não come de jeito nenhum. Você sabe de que eu estou falando, né? É importante falar disso, né, padre? São traumas da infância, né? Então, quando a gente fala de traumas da infância, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos filhos. Eu que sou pai estou falando disso, porque eu fui obrigado a aprender isso também. É verdade. A gente nunca pode obrigar o nosso filho a comer alguma coisa, né? Ou proibir nosso filho de comer algo também, né? Isso pode gerar transtornos futuros, né? Eu acho que esse tema é um pouco mais psicológico, né? Mais voltado da psicologia, mas é importante a gente partir desse princípio. A gente nunca pode obrigar o nosso filho, até porque ele não entende nada, ele está se formando, então ele vai ser moldado de acordo com a nossa educação. E quando eu falo da parte alimentar, a gente tem que oferecer aos poucos, né? Mudar a preparação, mudar o modo de preparo, mudar a forma de oferecer, para que a gente possa aí entregar um alimento e que nosso filho saia satisfeito aí, e coma pro resto da vida, né? Eu falo isso com propriedade, né? Porque minha filha tá com ela começou a introdução alimentar com 6 anos, ou 6 meses, perdão. Hoje ela tá com quase 2 anos. E a gente sente bastante isso hoje, né? A gente vai oferecendo os alimentos para ela, ela vai experimentando. Então ela está na fase de conhecer. E a gente tem que saber entregar de maneira correta esse alimento, que seja atrativo para ela e que ela possa seguir, né, se alimentando da maneira correta aí, para que no futuro não tenha nenhum prejuízo à saúde mental dela também. Perfeito. Olha aí, as dicas. Outra coisa interessante, Rony, eu acho que a gente podia partir para os líquidos, por exemplo. Por exemplo, você está tentando abrir essa água aí. Abriu. Água, essa é uma água de copinho, tem de garrafa. Né, os líquidos, né? A água em si, ela tem validade, tem que ser apresentada, como funciona? Certo. Quando a gente fala de água, a gente não tem validade nas águas, tá, gente? A água, de fato, a gente tem a validade ali na embalagem, porque a própria embalagem ela tem uma validade, né? O plástico ali tem uma validade que é do fornecedor e a gente precisa seguir por conta da embalagem de fato. Mas a água não tem validade, tá? A água não existe isso, não. Água mineral. A gente só segue mesmo a embalagem do produto, porque a embalagem ela tem a validade. No caso da água, tá? Os demais não. Água com gás. A água com gás, sim. A água com gás já tem validade porque ela tem uma substância ali dentro e a gente precisa seguir. Perfeito. Tanto é que ela tem uma validade bem mais curta, tá? A água com gás, se eu não me engano, são 6 meses. 6 meses. Perfeito. Partindo aí... Ficou confuso. Pergunte. Cadê a mãozinha? Pera. A água com gás, ela não sai da fonte com gás? Não. Explica melhor. É adicionado gás na água, né? Então, adicionada essa substância. Então, Mas não é aquele gás. Então, eu tava pensando nisso. Não. Mas não é, né? Geralmente tem lógico, a fabricante da água, né? Seja ela da Coca-Cola, seja ela da Cristal, Nestlé, seja ela qualquer uma, a gente tem aí a adição desse gás nessa água. Assim como é nos refrigerantes, de fato. Eu não gosto de água com gás. Não consigo beber. Só que é só o gás, tá? Só o gás. Não faz o link de refrigerante com água com gás, que não tem nada a ver. Água com gás pode tomar? Pode tomar sim. Até inclusive, eu particularmente amo água com gás. Eu não consigo tomar. Nossa, eu gosto dela gelada, quente eu não curto não. Eu tomo ela de qualquer jeito.
Coloca um limãozinho dentro, vai longe essa água. Nossa, muito bom. A, a- o que é prejudicial nos refrigerantes para uma boa alimentação? Os corantes, né? Os refrigerantes da vida, além de ser tem um teor aí de alto de açúcar, né? Calorias de fato, os refrigerantes têm muito corante, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado porque não traz benefício à saúde. Quando a gente falou lá atrás que os alimentos eles precisam ter aí uma carga de vitaminas, uma carga de macronutrientes e de vitaminas para que a gente possa ter os benefícios ideais aí dos alimentos. Então, o refrigerante não vai te trazer isso. O refrigerante vai te trazer aí nada mais que uma sensação de como é que eu posso dizer? Sensação de bem-estar, daquele momento, né? Um gosto, né? Quer dizer, você de bebe a sensação água... de prazer, né? Eu acho que é só isso que o refrigerante pode te trazer. Só o prazer de estar bebendo, porque de benefício nenhum. Nenhum. Sobre o corante, deixa eu ver se eu chego aqui na voz. Sobre o corante, pergunta. Não sei se você vai saber responder. Certo. No Brasil, cada país tem a sua legislação com relação a corantes no refrigerante, correto? Sim. Na verdade, corantes, de modo geral, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje, quando a gente fala de alimentação saudável, quando a gente fala de essa parte mais clínica da nutrição, não é recomendado, tá? Então, todos os órgãos fiscalizadores, inclusive aí quando a gente fala de vigilância sanitária, elas também fiscalizam a parte de corantes hoje nos estabelecimentos, quando a gente fala de alimentos preparados. Então, lógico, tudo tem uma quantidade ideal para poder estar consumindo. E a gente fala de corante, por exemplo, nos hospitais não é permitido o uso de corantes. Né? De corantes que eu digo alimentos pó mesmo, né? Industrializados, eles no hospital não é permitido entrar. E refrigerante também no hospital não é permitido entrar. Justamente por conta desse prejuízo à saúde que pode estar trazendo. Pergunto porque eu já vi garrafas de refrigerante famoso, que eu não vou falar o nome, que em alguns países, inclusive aqui até mesmo na América Latina, eles são de cor bem diferente. Parece ser uma cor bem mais fraca do que é o que tem aqui no Brasil. O da Lola Lola. Uhum. Sabe? Olha, Sim. por exemplo. Essa é uma que tem. É diferente, é? É diferente. Eu não percebi isso. Elas têm uma colorização diferente. Né? Então pode ser alguma coisa a ver, né? Pode ser substância, às vezes o tipo de material que é usado. Eu não sei se o sabor interfere. Não consigo te informar isso, porque realmente não tive essa experiência. Nutricionista até costumo dizer, né? Nutricionista é curioso. A gente acaba vendo os alimentos novos ali e comprando para degustar, para poder falar com propriedade daquele alimento. Mas esse ainda não tive o prazer de conhecer. Muito bem. Ainda no líquido, bebida alcoólica. Tem uns que dizem assim, os italianos gostam de dizer que um copo de vinho na hora do almoço faz bem pro coração. Aí tem gente que toma 2 litros de vinho. Bebida alcoólica, o que ela também é prejudicial, além do alcoolismo, que pode prejudicar, mas mesmo quem bebe socialmente, como é que isso a bebida implica? Alcoólica, eu não costumo adentrar muito nesse assunto, porque eu acho que é muito também de como a pessoa lidar com isso. Mas o que eu posso dizer é sobre o alcoolismo mesmo, né? Ele lógico, vai sobrecarregar os rins, e isso pode, lógico, te trazer futuramente aí um problema renal, fígado de fato. Então a gente tem aí esse controle do alcoolismo por conta desse sentido. Quando a gente fala do copinho de vinho, isso é real, tá? Não digo que vai melhorar o coração, mas isso ajuda bastante. O vinho, ele te traz aí um benefício, desde que seja ele moderadamente. Moderadamente. É isso aí. Mas é importante, né? A composição do próprio da bebida alcoólica, né?
Também não traz nenhum benefício, né? Você fala que Não bebida traz, é alcoólica igual não refrigerante. não traz benefício nenhum. Só dá o prazer pra pessoa. Só o tá prazer ali. momentâneo. E lógico, se for consumido aí de forma desregulada, lógico que você vai trazer um prejuízo aos seus órgãos, né? Caso fígado, caso rim, aí isso pode trazer um prejuízo à saúde também. É uma questão psicológica também, que altera a pessoa, né? Uma Se ela questão exagera. psicológica, enfim, né? Alcoolismo, eu Perfeito. tenho até medo de falar desse termo. Eu não gosto de álcool. Nós temos aqui o nosso psicólogo que faz o Alex. Ele tem uma história com o pai dele que ele contou aqui, né? De alcoolismo. E que o pai dele morreu na clínica, né? Então ele é psicólogo especializado nessa área de dependência química para ajudar as pessoas, né? Muito Ele legal. esteve aqui, né? Esteve Eu já a acompanhei segunda também vez. o dia que ele esteve aqui. Aquilo é lá de Osasco também. Dá pra você ver, não é de Osasco mais, é de Eu não Cotia. sou de Cotia agora. Muito bem. Mas está sempre em Osasco, né? Mamãe Sempre tá lá. Osasco, tô sempre lá. Eu acho que que bom. agora. Acho que agora. Aquela Vai chegar pergunta. a pergunta que todos querem saber. Misericórdia. quer Tem medo calar. dessas perguntas? É uma pergunta que há anos e anos e anos e anos e anos. Já falei anos? Anos. Mais alguns anos. É uma frase que deixa todos de cabelo em pé. Aqueles que têm cabelo, né? Eu tô quase perdendo Não, os mas meus você tá já. bem Meu ainda, Deus viu? do céu, Jesus. Eu também tô. Para de não tá bem. Eu tenho que cortar meu cabelo. Eu não tô tão bem, eu nem vou mostrar. Mas enfim. Lá vai a pergunta. Leite com manga é veneno? Não é isso a veneno. minha mãe fala também. Inclusive é maravilhoso o suco com manga. Meu Deus, suco de manga com leite, né? De fato é maravilhoso. Boa pergunta. Eu costumo até orientar as pessoas a tomarem, não faz mal nenhum. Mas você sabe a origem disso? Eu queria saber. O professor Tiago de História talvez saiba um pouco mais detalhado, né? Eu não vou saber explicar. Mas existia eu posso errar os países, né? Mas eu acho que é no Recife, o estado também. Eu já vi essa No história Recife, também, eu acho. que existiam os holandeses que existia uma guerra. Existia uma guerra entre o leite e a manga. Depois a gente pode publicar aí no nosso YouTube, porque eu não vou saber explicar. Então, enfim, foi por conta de uma briga de duas nações, de dois estados, alguma coisa assim, por causa de manga, de leite, que se criou essa teoria de que manga com leite faz mal. É por causa de uma briga de alimentos aí, de países. Olha só. Mas é uma excelente pergunta, eu não estava lembrando dessa pergunta. Não faz mal, Minha não. mãe também fala. Agora caiu por terra. Caiu por terra qualquer tipo Né? de... Eu já Qualquer tipo de expressão com manga e leite não, caiu por tem- terra Olha, hoje. eu já expliquei para alguns, eles não aceitam Que mesmo mal assim. tem a manga, gente, com Tadinho leite, da manga. né? Eu não gosto de manga se não descascarem para mim, ela ia picar certinho. sério? Eu me meleco muito. sim. Tem gente que adora isso, né? Mas se não. aqueles fiapos no Minha mãe corta Nossa, direitinho é verdade. assim, cortava assim, Tem que ser em cubinhos, né? cubinhos, na saladinha. Nossa, é muito chique ele, né? Nossa senhora. Então, muito bem. Nós vamos partir para o assunto mais pesado agora. É agora que eu saio, né? É agora que eu saio. Você vai receber a orientação hoje, mas sobre a obesidade e dietas, né? Sobre os regimes que tem por aí. Para quem não sabe, eu acho que eu já contei isso em muitos lugares, mas eu passei por uma enfermidade há alguns anos aqui em Jandira, quando já estava na paróquia São Francisco. Uma dor horrível, uma missa de terça-feira, cheguei 11 horas da noite em casa, peguei uns patinhos com gordurinha assim e comi só, assistindo TV. E algumas semanas eu tinha sentido dores abdominais. E fui no médico, tudo, deram remédio, passou, tudo, beleza, tudo. Depois, nesse dia eu comi isso, porque não tinha mais a dor, eu passava. Passou, não tem mais problema. E eu, 2 horas da manhã, passei mal, com uma dor horrível.
E para mim, ir no médico é difícil, quem me conhece sabe. E eu fui. Entrei no Hospital Maternidade de Nova Vida, em Itapevi, com aquela barriga gritando, ai, ai, ai. Falei, "Ixi, será que o povo da vez é que o pai tá grávido?" Que tinha um paroquiano lá trabalhando. E fiquei internado lá, né? Por conta dessa enfermidade, a minha pressão. Eu fiquei o dia inteiro. Eu só parei de gritar porque os remédios me doparam. Mas a pressão estava 20 por não sei o quanto lá, e fui para UTI. Fiquei 3 dias, 4 dias na UTI. E aí depois, eu, claro, fiz um processo de tratamento, tudo. O médico falou, precisa de um nutricionista para te dar uma orientação. Olha quem veio fazer a grande missão. E foi um tempo muito bom, né? Que eu perdi quilos. Depois... O padre voltou a ser fitness. Fui fitness. Você foi umas fotinhas antigas, eu tinha Olha pescoço. Ao vivo sempre mexendo aqui porque o meu pescoço não levanta, O né? padre voltou a ter pescoço nessa época. Foi. Foram mais uns 6, 8 meses que o padre estava preocupado, né? E aí, com tratamentos, com acompanhamento, o Rony me ajudou muito nesse momento. E estava indo bem. Olha a história. O povo pensa que é desculpa, mas não é. Veio a tal da pandemia que nos deixou dentro de casa. O primeiro vídeo que eu fiz no Facebook sobre a pandemia foi fazendo macarrão em casa. Os primeiros dias, depois eu não tinha mais tanto medo assim, mas nos primeiros dias, né, eu ia todo domingo na casa da minha mãe almoçar, tudo. Não fui. Tive que fazer comida em casa, rezava a missa em casa, transmitia ao vivo eu sozinho, com celularzinho para transmitir a missa para o povo da paróquia. E o que eu tinha para fazer? E eu estava criando um outro hábito que perdi, o hábito de ir para cinema. Eu precisava de alguma coisa que me desse prazer, né? Que a comida me dá prazer. E eu lembro que um dos filmes que eu assisti, aqueles de um monte de super-herói, como chama? Vingadores. Eu assisti aquele filme tomando água. Os meninos lá com batata frita. Uma vitória, isso. Falei, tomando água. Falei, Nossa, Jesus. eu assisti esse filme aí, mas a gente foi num shopping onde tinha o cinema. Bicho, a gente comeu um monte de frango, um monte de coisa, umas porções, umas coisas. É, que diferença, né? Tava bem, hein? Naquele dia. E era um hábito que eu estava com os amigos, tudo. Inclusive o Alex, a gente ia muito com ele, lá em Osasco. Só que veio a pandemia, parou tudo isso, eu não tinha mais o que fazer. Adivinha para onde que a gente foi? Para comida. Não tinha quem cozinhasse em casa, fazia comida de qualquer jeito. Ou pedia, né? Porque agora, naquela época, naquele tempo, era comida direto Era entrega, né? Eu não posso falar o nome do negócio, que é propaganda. No negócio lá que os caras empinam moto com um negócio atrás da pizza. Era pizza, era comida, era salgado, né? Então, isso mudou tudo, né? Hoje eu perdi toda essa responsabilidade, né? Mas, e algo que a gente falou muito, o Rodrigo não entrou muito na área de alimento, tanto que ele falou não, semana que vem vocês vão falar sobre isso, o nutricionista pode ajudar vocês nessa área. Como a saúde física, a saúde também tem a ver com os alimentos, com aquilo que você consome, o tempo que você dorme, todas essas coisas. Mas, enfim, né? Para falar da gente, o sedentarismo e existem muitas formas de regimes propostos em televisão e aí na internet direto. Como tomar cuidado com isso? Qual seria a recomendação mais indicada para uma boa... Se alguém quer perder peso, quer estar em forma, né? Esse assunto é um assunto bem polêmico, né? A gente tem até um pouco de cautela para falar, porque é um assunto bem polêmico. Quando a gente fala de essas fórmulas mirabolantes que tem por aí, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes acontece um efeito sanfona nas pessoas. Qual que é o efeito sanfona, né? A fórmula ela vai te trazer aí um resultado
rápido, imediato. Mas aí depois ela volta e aí você volta a ter o peso em dobro, em triplo, e aí, enfim, acaba prejudicando a saúde. Não só isso, né? A gente tem que tomar cuidado com essas fórmulas também, porque a maioria delas são prejudiciais aos rins, né? Pode sobrecarregar os rins. Eu não, lógico, até deixo bem claro aqui, eu não sou especialista dessa área clínica, né? Mas lógico, a gente estuda, a gente tem conhecimento aí, eu me formei na área, então a gente tem sempre uma base específica e a gente fala desse assunto um pouco com cautela. Mas é importante tomar cuidado, né? A gente tem que procurar as fontes seguras para poder fazer essas... se for fazer aquisição de alguma fórmula, ou se for fazer aquisição aí de algum suplemento, eu sempre aconselho passar no nutricionista, porque o nutricionista ele vai te guiar aí a melhor forma de você fazer uma alimentação saudável. Por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa faz da cabeça, as pessoas olham aí os famosos fazendo, e aí acaba se prejudicando sozinho. E o nutricionista não, o nutricionista ele vai fazer o acompanhamento, vai pedir exames, às vezes o nutricionista fazendo a avaliação deste exame seu, ele pode te orientar e te guiar da melhor forma possível para que você tenha uma alimentação saudável. Né? E quando o padre teve esse problema aí de saúde, né, uma enfermidade, eu não fiz nada além do que é comum a gente fazer no dia a dia e que é de praxe, eu acho que todo mundo deveria fazer, que é a reeducação alimentar, né? Não fiz nada além disso com ele. Eu acho que a reeducação alimentar é o start inicial para que você tenha aí o resultado de forma sadia, né? De forma segura e não prejudique aí a saúde futuramente. Bom, as marmitinhas, por exemplo, eu tô tentando realmente, o pessoal aqui em casa sabe, tentando retomar uma reeducação alimentar de fato. Então, aqui em casa trabalha 2 empregadas, mas são 2 dias só, né? Então, os outros dias a gente tem que se virar com a alimentação. Então, tem aquelas marmitinhas agora, que a gente faz a marmitinha, põe lá. Eu peguei aquilo que você me indicou naquela época. Eu acho que precisa atualizar, mas... Sim, tem muita coisa que a gente pode atualizar. E eu coloca, e aí congela, e a gente se alimenta no dia. Esse congelamento desses alimentos também seriam quantos dias que a gente pode ter? É permitido. Tanto é que hoje em dia a gente, né, nossa vida ela é muito, muito dinâmica. Nós não temos tempo, às vezes, nem para cozinhar mais, só para dormir e olhe lá, né? Sim. Às vezes se conseguir dormir. É verdade. Então, por essa correria do dia a dia, as pessoas estão aderindo à fórmula de preparar os alimentos e congelar. Isso é permitido, tá? Desde que seja aí feito em um curto período, né? De 5 dias, você faz aí domingo para trabalhar aí a semana inteira, segunda a sexta. É permitido. O alimento congelado, ele não vai, né, ter nenhum prejuízo aí, não vai deteriorar dentro do congelamento. Até porque o congelamento ele inibe o crescimento de bactéria, tá? Então, quer um alimento seguro? Congela. Né? Tanto é que eu faço isso na minha casa, a gente faz com aquelas ervas frescas. Você lava ela, põe no potinho higienizadas e congela, porque ela vai ter uma vida útil bem maior aí, de 15, 30 dias. Isso de ervas in naturas, mas alimentos de fato preparados a gente pode trabalhar até uns 5 dias, que ele não vai ter nenhum prejuízo. Fica a dica aí, então para vocês. A gente coloca aqui, por exemplo, no sábado e até sexta-feira já acaba os alimentos. São 5 dias. Dá para trabalhar 5 dias aí tranquilamente. E fica a dica, você que tem correria na vida e quer fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, vale a pena também se organizar. Mas, de fato, é muito importante um nutricionista, né, nessa área. Quantos quilos o senhor chegou a perder naquela época, padre? 7 quilos. 7 quilos? Em um período de 2 meses? 4 meses, mais ou menos. Estava indo muito bem, né? Eu passava com o médico ainda, fiquei 6 meses com ele, porque a
a dúvida do médico era se iria tirar a vesícula. Porque a doença era, como chamava? Uma lama. É barro, né? Alguns falam barro biliar, outros lama biliar. Ou seja, ia virar pedra. Ia virar pedra de algum Porque momento. se era barro ou lama. Meu Deus. E com 6 meses passei com um médico muito bom, mas ele sempre recomendou. Vamos fazer esse processo, procura um nutricionista. Nesse tempo, em 3, 4 meses, ele decidiu não fazer a cirurgia, porque eu estava bem nesse sentido. Que vitória. Só com os medicamentos que ele deu, né? E ele falou, é importante a dieta. Só o medicamento não vai mudar a sua atitude. Então, mas é essa questão de prevenção, né? Do que pode te acontecer lá na frente. Então é preocupante, né? Os Estados Unidos ainda continua sendo o país que mais, falamos isso com o Rodrigo semana passada, que mais tem fast food, povo gordo, população. tem uns programas de gordo, né? Eu acho que a população dos Estados Unidos hoje, 100%, 70% da população, ela sofre com sobrepeso, obesidade. Mas o Brasil está muito avançando nisso, ou não? O Brasil eu não acredito que não, porque o Brasil ele tem aí, tá muito forte essa situação dos fitness, né? Verdade. Então, marmita fit, a pessoa que vai mesmo à academia, as pessoas que buscam academia, às vezes até por status mesmo. Então, acredito que o Brasil já não tenha tanto esse problema. Tá, lógico, a gente teve um problema aí no passado, eu costumo até, acho que antes 3 anos, 4 anos atrás, a gente estava tendo um aumento muito grande nesse sentido, mas as atualizações vêm chegando, né? As pessoas vêm se preocupando com o corpo. O brasileiro se preocupa muito com o corpo, né? O brasileiro gosta sempre de estar com o corpo aí em forma, né? E aí vão para academia mesmo para poder se definir. A academia ele não significa que você vai para academia para perder peso, né? Cada academia é mais para fazer uma definição, né? Eu costumo dizer quando eu fazia atendimento, eu costumava dizer que uma caminhada bem feita todos os dias ela já é o suficiente para poder agregar no seu objetivo de perda de peso. Muito bom. Na área de nutrição, quais são as especialidades? Você apresentou aqui, né, a sua especialidade. Várias, O que você já atuou? Você apresentou aqui que você atuou na clínica, né, no hospital também? No hospital, isso. Porque eu lembro que quando eu estava internado, vinha a nutricionista, perguntava. Eu falei, tem uns legumes aqui cozidos que eu não consigo comer. Aí no outro dia vem uma outra coisa mais satisfatória. Então ela ouve o paciente, tudo, conversa com o médico. Como é que é esse processo na clínica, no hospital, né? No hospital nós nutricionistas trabalhamos com a equipe multidisciplinar, né? Então nós não trabalhamos sozinhos, nós não temos essa autorização de atuar sozinho, né? A gente precisa do médico ali para poder prescrever as medicações, a dieta. O médico, em parceria aí com a nutrição, com o nutricionista, eles entram num acordo aí para poder definir a dieta da pessoa, do paciente no caso, sempre visando aí a patologia que esse paciente sofre, né? Mas essa assistência nutricional dentro do hospital é fundamental, porque a pessoa já está debilitada, a pessoa já tem ali, ela já fica trancada por bom tempo, internada por um bom tempo, já não tem o contato da família, e a gente sempre leva que o alimento ele te traz essa sensação de prazer, essa sensação de aconchego, né? E aí o nutricionista consegue levar esse aconchego, esse carinho aí para os pacientes. E essa assistência nutricional é fundamental, passar a visita diariamente. Então, essa a obrigação do nutricionista hoje no hospital, é passar a visita no paciente, verificar o que o paciente necessita. Lógico, dentro daquela dieta que ele tem prescrita, fazer as alterações inteligentes, o que o paciente consegue, o paciente não consegue comer. E, lógico, sempre fazendo umas preparações aí alternativas para que o paciente possa ter, de fato, esse prazer, né, ao se alimentar. E, lógico, ajuda também na recuperação, né? A gente já viu aí bastante casos de pessoas que estavam ali já
definida, ia ficar meses internada, a gente consegue reduzir aí o tempo de internação da pessoa em dias, né? Com essa alimentação, e se a alimentação for adequada, e se a gente conseguir também entregar tudo aquilo que o paciente necessita e que o paciente gosta de comer, né? Lógico, dentro, né? Sempre gosto de avisar isso, dentro daquela dieta que é prescrita pelo médico e pelo nutricionista do hospital. Eu tinha logo no início falado um pouco quais são as áreas de atuação que um Isso. nutricionista faz. A área de atuação hoje do nutricionista é um leque muito grande. A nutrição ela é gigante, é uma área que não para só na parte clínica. Tanto é que eu hoje sou analista da qualidade, eu sou auditor dentro de uma empresa, auditor de segurança dos alimentos, qualidade dos alimentos. Lógico, tem nutricionista também esportivo, tem nutricionista clínico, tem nutricionista nutrólogos, né, hoje também no mercado. Então a parte da nutrição ela é extensa, né? Tem nutricionista que só dá palestra, nutricionista que só faz aí a promoção à saúde pública. Então tem vários ramos aí que a nutrição pode estar atuando. Nesses ramos você não pode atuar em todos. Tem formação para todos. Ou nutricionista em si. A formação base da nutrição, né, no caso o nutricionista, ele pode estar atuando nesses ramos. Mas, lógico, a gente precisa de especialização. Especializar em nutrição clínica, se especializar em nutrição esportiva, se especializar aí em saúde pública, saúde coletiva, se especializar também na parte da vigilância sanitária, auditoria. Então sempre tem uma especialização que nos ajuda a atuar com mais eficácia aí na área. Então vocês fazem uma escolha. Sim, a gente faz uma escolha. Pode ser uma ou duas. É que a gente sempre tem um feeling maior, né? O meu feeling é segurança dos alimentos. Eu gosto dessa área. É uma área que eu acredito que é uma área que hoje em dia está em uma crescente muito grande, porque infelizmente os cuidados com os alimentos eles são ainda bem precários. As pessoas ainda não se apegam a esses detalhes. As pessoas se apegam ao que era antigamente. Você pega aí os nossos avós, nossas mães ainda fazem aquilo que faziam de uma maneira ainda sem conhecimento. Então, a nutrição, né, a parte de segurança dos alimentos, acaba atuando um pouco melhor e trazendo essas informações aí que muito importantes para o nosso dia a dia. Você já falou um pouquinho disso, mas a curiosidade é como é que você lidar com a família, a esposa, um abraço Carol, Deus abençoe, a neném, a mesma coisa, o cuidado que você tem, chega a encontrar resistência, né? Como é que é um convívio familiar, sendo esta profissão, que é importante para a vida alimentar também da família, né? Eu vou até contar um testemunho aqui agora. Eu já abri o leque, vamos falar de testemunho também. Opa! Quando eu me casei com a minha esposa, né, Carolina, há 5 anos atrás, a gente teve um problema muito sério, né? Na verdade, não eu, mas ela teve um problema muito sério, né, de saúde mesmo, a patologia. Ela acabou adquirindo isso na vida, né, onde foi obrigada a ficar internada aí, né? Chegou o momento a ficar internada. Fora, antes disso, ela tinha procurado o médico diversas vezes. E isso acabou ocasionando essa internação. Ela teve uma infecção urinária, né, e isso já estava chegando já no rim, né, já tinha virado uma infecção crônica. E aí eu entrei com a atuação de nutricionista mesmo, né? Eu tive que entrar porque senão ou era isso ou ela ia ter um prejuízo aí muito maior, até cólicas renais ou até, sei lá, não consigo nem imaginar o que poderia ter, né? Mas a gente teve esse problema no início do casamento, porque ela também não tinha uma alimentação regrada. Infelizmente ela comia besteira, padre. Infelizmente eu conheci ela dessa forma. Ela tinha esse costume de comer mesmo, mas às vezes as pessoas comem, infelizmente as pessoas comem hoje por falta de conhecimento. Sim. O prazer momentâneo é o que importa, né? E aí eu entrei com a minha atuação, eu tive que mudar totalmente a rotina de alimentar dela. Tirei muita coisa, eu quase apanhei na época. Imagina.
Quase apanhei nessa época, porque não é fácil você tirar doce de um formigueiro. E, lógico, ajudou muito ela. Tanto é que a gente teve a gestação da menina, né? A gente viveu a gestação da nossa filha dentro da pandemia. E a gente não teve nenhum risco aí, nem pra neném, nem pra ela, em questão de saúde. Porque, lógico, a minha esposa também, depois que começou a entender aí o que era alimentação saudável, o que eram as trocas inteligentes, ela começou a ter uma saúde um pouco mais resistente a qualquer tipo de bactéria ou qualquer tipo de vírus também. E isso ajudou muito, né? Então, partindo desse princípio, eu acho que é importante também a parte da atuação dentro da família. Lógico, a gente tem resistências no início, mas depois que a pessoa começa a entender o que agrega, o que é prejudicial à saúde, isso acaba melhorando também futuramente. Muito bem. O que você acha das redes sociais sobre atender as pessoas? Existem muitos especialistas trabalhando nisso. Sim. Você orienta as pessoas na sua rede social, se alguém te procura, ou não usa muito esse meio? Eu por conduta minha mesmo, né? Nós nutricionistas, nós do ramo da nutrição, os nutricionistas profissionais aí, também já conheço muitos, tive muito contato, tenho contato até hoje. A gente tem condutas. E as pessoas às vezes me procuram para fazer um atendimento, alguma coisa do tipo, e eu não costumo entrar nesses assuntos com as pessoas, porque assim, cada nutricionista tem um ramo de atuação, né? E aí eu sempre indico as pessoas de confiança que eu tenho. Então se a pessoa me procura hoje no Instagram da vida ou algo do tipo, eu acabo indicando um nutricionista de confiança e a pessoa faz o atendimento com a nutricionista que eu indico. Então, eu não costumo fazer essas orientações hoje na rede social. Lógico, tenho muitos colegas, muitos amigos que fazem e são felizes assim. Eu acho bem legal, acho que é bom você, né, disseminar em conhecimento para as pessoas de forma livre, de forma gratuita também, porque as redes sociais estão aí para isso. Mas, quando é um assunto mais profundo, quando a gente fala de dieta, de orientação nutricional, eu costumo indicar outro nutricionista mais preparado da área para poder fazer esse tratamento aí, esse acompanhamento. Certo. Apareceu uma dúvida sobre um atendimento pessoal a uma pessoa, não é? No caso você falou de um especialista, por exemplo, para dieta. O nutricionista tem algum poder de pedir exames? Ou precisa ir ao médico para pedir um exame, um clínico? Antes o nutricionista eles indicavam o médico para poder fazer esse pedido, né? Mas a gente está brigando aí. Hoje a nutrição entrou nessa briga para que a gente possa também ter essa autorização do pedido médico, do pedido do exame, né? Então, eu acho que está nessa briga ainda, nesse impasse, mas nós estamos brigando para que a gente tenha essa autoridade também de fazer o pedido de exame, né? Até porque o nutricionista vai fazer o acompanhamento, eu acho que nada não teria problemas, né, nesse sentido. Porque seu médico pede os exames e eu levo isso para o meu nutricionista, ele vai avaliar os exames, né? Exatamente. Então ele tem conhecimento. Então ele deveria ter direito até de pedir mesmo. Porque se ele tem um conhecimento para fazer a leitura daquilo e a partir daqueles exames ele desenvolver uma dieta, uma reeducação alimentar para a pessoa. Sim, né? Sim. Tenho até uma amiga, né, nutricionista, que atuei com ela aí na consultoria durante 4 anos, que ela também se especializou na área de fazer leitura de exame, leitura de exame laboratorial, e que ela está atuando muito forte nessa área. Eu acho que é muito importante. Eu acredito que a gente logo aí vai ter essa autorização do pedido de exame, que é importante mesmo o nutricionista fazer essa avaliação do início ao fim, né, com o paciente dele. Vocês têm agora um nome, tem um CRM do médico, como é que chama de vocês? O nosso é CRN, como é São Paulo, CRN3. É sempre bom consultar isso, né? Isso, sempre importante. Quando você for passar um nutricionista, sempre peça aí o número do CRN, pesquisa aí nas bases se é realmente nutricionista, se ele está apto para poder atender,
Porque, infelizmente, nós temos no mercado que pessoas que fogem um pouquinho da casinha, né? E aí você acaba se prejudicando à toa, né? Pagando à toa também. Então, procure sempre, né, o que o nutricionista atua, onde que ele atua, as referências que ele tem, para que você também tenha um atendimento aí né, qualificado, um atendimento seguro. Muito bem. Por fim, no final a gente sempre gosta de pedir ao profissional o que encanta ele, um livro, um artigo, na área em que você trabalha, da nutrição, e o que poderia ser indicado para as pessoas lerem, que é coisa que chegue mais ao bem comum, né? Vamos dizer assim. Você tem um livro ou uma pessoa que é um grande exemplo para você no ramo? Olha, da nutrição, eu não sei, eu não tenho uma base de fato, porque hoje eu atuo nas portarias, né? Eu sou uma pessoa que sou focada aí dentro das portarias que nós atuamos no mercado, né? Então eu aprofundo nas portarias que tem, né? Portaria 2619, portaria CVS 5. Eu até aconselho as pessoas que hoje não têm o conhecimento da segurança dos alimentos procurarem um pouco mais essas portarias, RDCs que nós temos aí no mercado para poder se aprofundar nesse assunto. Porque assim, a gente fala, eu estou falando aqui desses assuntos, mas as pessoas, mas qual que é o fundamento disso? De onde você tirou isso? Lógico, o Rony não tira da cabeça, a gente sempre tem uma base aí, que são as portarias que são as leis, né? As leis que nós atuamos em cima. Perfeito. Acho importante tudo isso, uma coisa que a gente ouviu na saúde física e que talvez você possa reforçar também. Para a saúde física, o exercício físico, né? Muitas vezes um bom exercício físico, uma boa caminhada, até livra as pessoas de algum tipo de medicamentos. Na nutrição, acho que também uma boa reeducação alimentar pode livrar as pessoas, claro, com recomendação médica, de remédios, né, com certeza. Que escravizam. Com certeza. Como a gente até falou recentemente, né? A nutrição, ela não... todo o resultado que você obtém dentro de uma reeducação alimentar é mérito seu, né? Totalmente mérito seu. O nutricionista ele vai estar para te guiar e te livrar também das medicações, a parte química aí que você vem aderindo futuramente. Então, o nutricionista vai entrar com a parte natural dos alimentos ali para que você possa ter, de forma natural também, uma saúde ideal para o dia a dia, né? Então, o nutricionista ele está aí para te guiar nesse sentido. O nutricionista nunca vai te indicar um remédio, tá? O nutricionista não tem esse poder e também o nutricionista ele vai sempre lutar para que você não entre na parte química, tá? Então, tanto é que eu costumo falar, você vai pegar um suplemento, se você vai pegar algum tipo de alimento, de remédio que influencia aí na perda de peso ou na suplementação, é importante que o nutricionista saiba ou que o nutricionista indique. Porque se você faz isso da sua cabeça, você pode ter um prejuízo muito alto para a saúde, isso pode custar muito caro. A gente teve até um recente... Eu vou até tocar nesse assunto, mas lógico, não me aprofundei. Mas aquela cantora da calcinha preta, Paulinha? Paulinha, lembra dela? Então, infelizmente ela veio a falecer, né, recentemente, porque ela também entrou nessa questão de remédios, né, para perda de peso, e ela começou a ter esse consumo. Isso já é comprovado pela medicina mesmo, pelos médicos que atenderam. Não sei qual foi o medicamento, também não entrei nesse quesito, mas entrou como prejudicial à saúde dela. Ela entrou em internação, acabou prejudicando os rins, né, teve problema renal e aí veio a óbito, né, veio a falecer. Então tomem cuidado com as suplementações e os alimentos que vocês tomam aí para secar a barriga. Isso não existe, tá, gente? Não existe nada mirabolante. Tudo que você conquista aí, perda de peso, é com bastante suor, tá? Então você tem que fazer uma atividade física, você tem que fazer uma reeducação alimentar e agregar no seu dia a dia os alimentos seguros, os alimentos naturais, para que você tenha
o seu objetivo final. Maravilha, que bom, né, Marcos? A mãozinha de hoje foi bem? Muito bom, né? Foi bem especial, graças a Deus. Uma coisa. É que eu penso daqui a algum tempo, né? Pensa De daqui a algum repente virar empresário e criar minhas empresas com relação a alimentação, uma coisa do tipo. É uma perguntinha. Eu acho que já até passou do tema, mas questão de, rapidamente, agrotóxicos e natural e todas essas coisas. Hoje em dia, de fato é perigoso esses alimentos que não são, vamos dizer, naturais, que são batata, alface, aquela gigantesco que veio com digamos, com agrotóxicos. Aí você pega o outro que é... O natural, né, digamos assim. Que é, né, que é preparado mesmo no quintal de casa, por exemplo, sempre é menorzinho. Menorzinho. Né? De fato, ainda tem essa... É uma resistência das pessoas ou, de fato, ele ainda tem coisas que podem ser prejudiciais à saúde? A longo prazo, né? A gente fala prejudicial à saúde. Logo, você vai consumir esses alimentos a curto prazo, isso nunca vai te trazer um prejuízo à saúde. Mas a longo prazo, sim. A longo prazo pode trazer, sim, um prejuízo à saúde. E aí a gente até estava, né? A Vigilância Sanitária, a Anvisa em si, estava até atuando em cima desses agrotóxicos para que as pessoas não, né? Os agricultores da vida não aí usem de forma desregular esses químicos nos alimentos. Porque realmente pode trazer um prejuízo à saúde. Não tem uma regulamentação sobre isso? Existe uma regulamentação sobre isso, mas, lógico, sempre a Anvisa está atuando para atualizar esse sentido, porque é sempre preferencial a gente consumir esses alimentos que são... O natural. Isso. E falando em agrotóxicos, quando eu era mais moleque, esterco sempre foi muito usado nessas coisas. E dizem por aí, acho que você já sabe até que eu vou contar. E dizem por aí que o melhor esterco é de fezes humanas. É verdade? Misericórdia, não. Isso é fake news. Eu nunca ouvi, é fake news. Fake news. Você nunca ouviu isso, Pato? Não. Não existe isso. Você falou esterco, eu pensei na bosta de cavalo. Oi, gente. Na verdade né? Na verdade mas não existe isso. Esquece isso. Mas na verdade é tratar mesmo aquela terra ali que você está fazendo o melhor adubo para um alimento, o melhor adubo para uma plantação é sempre aquelas cascas dos alimentos que você consome. Então, abacaxi, sempre guarda. É importante guardar casca de banana, casca de abacaxi, casca de ovo, pó de café, tá? Então sempre isso vai trazer os benefícios aí para os seus alimentos que você faz a plantação no seu quintal ou a plantação mesmo planta mesmo, né? No caso de modo geral, esse é o melhor adubo que você pode ter nas suas plantações. Então a minha empresa já era. Por quê? É porque, como fezes humanas eram mais... Você ia pegar fezes humanas? Eu ia pegar. O que eu ia fazer? Eu ia ter uma empresa de caminhão lá, de limpar fossa. Aí lá, a fossa levava o tal. Eu pensei que você ia pôr banheiro público não, perto da sua casa. não. Aí fica muito nojento. Pra você pegar. Mas aí, qual que era a minha gente. ideia? Já era. A minha ideia era o quê? Era ter uma distribuidora de água e um limpa-fossa. Só que eu ia usar o mesmo caminhão para os dois. Vixe Maria. E você ia Só passar... tirar o adesivo. É melhor ficar no ramo da... Não, deixa quieto. O podcast vai crescer. Né? Vamos Nós seremos profissionais. Vocês estão vendo que a gente já entrou nos créditos, né? Porque a gente já estava caminhando para encerrar, é sempre assim. Não chega mais, né? Mas a gente vai lembrando de tantas coisas assim. Eu lembrei de uma coisa que não dá pra gente não falar. E eu estava aqui lembrando que não perguntei para você isso. Os ambientes, né? Cozinhas, são espaços específicos onde estão os alimentos, tudo. Eu acho que é importante a gente pensar também nisso, dar uma orientação sobre... Sim. Até mesmo como lavar a louça, né? Sim, importante. Esse assunto é muito importante no sentido de que os alimentos precisam estar seguros para poder fazer a manipulação dele
e a cocção, né, desses alimentos de fato. Então, sempre importante manter a bancada limpa. Só lembre-se de fazer higienização sempre com um detergente neutro, uma solução clorada ou até mesmo álcool 70, tá? Para que essa bancada que você estiver manipulando, essa faca que você manipular o alimento ou qualquer tipo de utensílio, esteja limpo, higienizado adequadamente para que você faça a manipulação ideal dos seus alimentos. Né? Falando também desse sentido, os ambientes precisam estar limpos, os azulejos de forma em geral, né? Os equipamentos que vocês usam, geladeira, fogão, pia de lavar louça, precisa estar sempre bem higienizadas, porque isso, né, como que a gente identifica que tem bactéria no ambiente? Com mau cheiro. Né? Quando você abre aquela geladeira, tem aquele cheiro estranho dentro da geladeira. Aí vamos verificar o que está acontecendo. Então, o mau cheiro ele é caracterizado por aumento de bactéria. Né? Quando acontece uma presença de bactéria que a gente, lógico, não consegue ver, mas existe um momento que a gente vai ver ela. Em que momento que a gente consegue ver a bactéria? Quando ela está em uma alta quantidade já no alimento. Vamos levar em consideração os pães. Né? A gente fala dos pães, por exemplo. Né? O pão, a parte do pão ali que está com bolor. A pessoa corta o pão ali e a outra parte ela faz o quê? Quando a gente corta o pão e a outra parte, a gente acaba consumindo, né? Consome também. Não, joga a parte que tá ali com bolor fora e a outra parte tá ótima, né? Não existe Sendo isso. que já contaminou tudo. Já contaminou tudo. Então, tomem cuidado com esse sentido, né? O ambiente também precisa estar bem higienizado. Então, se tem foco de bolor, se tem foco de mau cheiro, é porque já tem bactéria naquele local. Né? E falando um pouco disso também, é importante a gente fazer o descongelamento dos alimentos de forma ideal, de forma adequada. O descongelamento nunca é na janela, tá, padre? Não, no sol. A gente nunca pode colocar a carne na janela, no sol, para descongelar. Sério isso? Não, uma vez eu fui Põe dar na pia. uma vez eu estava dando treinamento de segurança dos alimentos. E aí a gente foi falar de descongelamento, aí eu fiz a pergunta, como é que a gente deve fazer o descongelamento dos alimentos? No caso da carne, um exemplo, né? Na minha casa eu deixo na janela pegando o sol. Eu falei, gente, isso pra mim foi assim, um absurdo do absurdo, né? Então, E tem, né? Tem muito. Principalmente as pessoas mais antigas, né? Principalmente a carne de sol no sol não dá, né? Como é que faz? Foi no inverno. Tomem cuidado com À essa noite na questão. lua. Né? O melhor e mais seguro descongelamento a ser feito é dentro de geladeira. Então tira do congelador e coloca ali na parte da geladeira e deixa sempre descongelando do dia para o outro ou 3 dias antes, né? Faz sempre uma programação aí para que você possa ter sempre o alimento Mas a seguro. prática, de fato, o que todo mundo faz, às vezes é assim. Vou fazer a janta, tem uma mistura, vou pôr na pia e passa a noite lá. Infelizmente, Em vez de ser dentro da geladeira. é uma prática muito Olha, incorreta. interessante. Você sabia que eu já fui auxiliar de cozinha? Já foi auxiliar de cozinha? Calcaia do Alto, tô lembrando aqui. Fui, Eita. arrumei um emprego antes de entrar nos Correios. Você lembra disso ainda? Lembro. Faz tempo. Só que a imagem Hoje aqui tá preto e branco. Tá né? preto e branco. daqui a pouco você vai ver o que é preto e branco. Põe aí na tela preto e branco. Tá? Ai, Deus. Ai, Deus amado. Eu fiquei trabalhando, me ensinaram a cortar os alimentos. Eu cortava o meu dedo. Misericórdia. Várias vezes o cozinheiro veio, aí põe tem aquele negocinho que põe A assim. dedeira. Acho que foi uns 2 dias assim. No terceiro dia só me colocou na louça pra lavar. Não deu certo. Aquelas assadeiras Não deu de certo. frango. Menos perigoso. Menos perigoso. Depois eu passei no concurso aí fui pro Correio em Osasco. Faca em mãos erradas não é muito bom. Misericórdia. Fazia uns bifinhos, viu? Um perigo. Até hoje. Eu tenho muito desligado com isso. Mas Muito é bem. importante falar desses assuntos, né? Olha só, gente. Cada dia mais o Chega Mais tá mostrando aqui veio, né? Veja, nós falamos aqui da nutrição, né? De uma questão de uma boa alimentação. O Rony falou de uma boa caminhada, além de uma reeducação alimentar, coisa que foi falada semana passada ou no último podcast, exatamente de uma caminhada adequada para combater o sedentarismo. Com certeza. O Rony falou de nutrição para esportiva, né?
Então também tem a área, tem até psicológica, às vezes, na situação. Né? Então veja, nós temos vários ramificações de profissões, de profissionais, e que se intercalam, né? Por isso interligada a outra. Interligada, exatamente. Essa é a palavra. Interligado. Por isso que a gente tem um desejo de fazer um dia uma mesa redonda aqui com esses profissionais, para eles brigarem mesmo. Falar, não concordo. Misericórdia, o debate. Fazer um debate. Você vai virar o Bonner da vida, né? Vai falar. Não, Senhores, eu acho que eu vou calma, assistir. Senhores, silêncio, senhores. Não, eu vou ficar no meu áudio. quarto. Eu deixo isso com o Sift aqui, com o Marcos. Vou com a ter que mãozinha. cortar o áudio. Eu vou ter que cortar. Corta o áudio, padre! Muito bem. muito E faremos, assim, de um diálogo bem interessante. Nós também faremos sobre a Copa do Mundo. Vamos falar de futebol, não chega mais, hein? Que show, hein? Nós vamos fazer aqui, juntar uma mesa redonda, Marcos, e nós vamos fazer... Colocar um corintiano e um palmeirense um do lado do Isso, outro. colocar Assim. junto. O Brasil não tem essa, né? Vai nessa. Talvez hoje é um dia muito especial. Dia de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. E daqui a pouco tem Corinthians e Flamengo. Tem Verdade, Corinthians e dia Flamengo, 12 de outubro. Ô, Nossa Senhora, Que dia ajuda 12 nós! esperado, né? O VAR vai ficar indeciso, né? Misericórdia. Não vai saber pra cá. Marcos, tem uma notícia para dar para você. O time de futebol do nosso nutricionista. Qual é? Chuta. Eu só trago isso pra cá. Tchim, tchim. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel, meu irmão. Mais sempre. Viva o Corinthians. Os profissionais são todos corintianos, quase todos, né? Tem um que eu vou trazer, que também tem muita... Eu vou tentar convencê-lo, você conhece. Ele é palmeirense. Mas é químico. O Rony. Verdade. O Joel. Nós estávamos conversando um dia, ele falando dessa importância, por exemplo, de manusear os produtos químicos. Para uma empregada doméstica, como que ela deve ter o cuidado para não gerar várias situações. Olha como interliga tudo, né? Tem muitos casos de pessoas que morrem por conta de mistura de produtos químicos, sim. Não é? Eu vi uma história uma vez na França, isso, né? Uma auxiliar de limpezas, né? Começou a trabalhar ali durante 2 horas inalando produto químico e mistura com produto químico, ela acabou vindo a óbito. Olha só. É uma história assim, lógico, dentro de várias outras que existem, mas esse também trouxe um pouco de preocupação, até pelo meu ramo, que nós que falamos de limpeza, falamos de higienização, a gente tem que estar a par desses assuntos também. É isso aí. Joel, já falei teu nome agora. Agora tem que Se vir. prepara. Agora é tem o que único vir. palmeirense que vai vir. O resto é tudo corintiano, então. Agora O professor de tem que vir. história, o de educação física, o nutricionista e o psicólogo, ó, tudo. E o padre. Né? E o padre é tropa tá corintiano. montada. Eu só não sei o time do diretor aqui, mas sabe o time não. dele ainda. Acho que é São Paulo. Tô Ninguém muito... sabe nada. Parabéns, o Rogério Ceni vai continuar. Glória a Deus. Vai ser bom pra muitos. Vai ser bom pra tu. Vai ser muito Muito bem. Gente, foi muito bom estar com vocês. Rony, muito obrigado por estar junto conosco Um prazer estar nesse momento. Marcos, foi muito bom estarmos juntos. O Marcos vai ter uma missão incansável aí com a novena de Nossa Senhora Aparecida lá em Amador Bueno. Eu hoje estive às 5 horas da manhã celebrando a missa da Rainha e Padroeira do Brasil. Né? verdade. Nesse dia 12. Mentira, gente, tá no sábado aqui. Tô gravando. Nós não estamos a Globo pra mentir pra vocês, né? É a verdade, A né? verdade é essa. É verdade que 5 horas da manhã já devo ter celebrado e o Marcos vai estar desde as 5? Desde as 5. Desse dia inteiro e até a missa à noite, né? Missa das 18. Às 18 horas, procissão, carreata. Tem muito. Para José Cosmo lá, grande abraço. Que Deus abençoe. Povo de Deus querido, obrigado, Rony, mais uma vez. Por Eu que estar agradeço conosco. o padre estar aqui, um prazer imenso. Lógico, propagar essas informações aí, né? Existem vários tipos de profissionais hoje no mercado e a gente tem que, de fato, propagar as informações aí para as pessoas que, infelizmente, não têm o acesso, né, o acesso fácil a esses profissionais e a gente acaba levando aí de forma
gratuita esse assunto, essas informações e ajuda no dia a dia das pessoas. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. E que tenha próximas vezes. A próxima acho que vai ser numa cozinha. Nós vamos fazer para eles ensinar a gente a fazer. As preparações. Vou chamar um gastrônomo. Chama junto, né? Deixe seu like aí, viu, gente? Mas Deixe na minha seu cozinha eu acho que eu não vou levar. Sabe o Jacan? Jacan. Vamos chamar o chefe Que Jacan. vai lá? Se ele vir nessa cozinha aqui, gente, vixe Maria. Vai ser tenso. Gente, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, de São José, seu castíssimo esposo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu chegar mais, fica por aqui. Tem próxima. Talvez a próxima quarta, quem sabe, estaremos ao vivo. Deixe hein? seu like aí. Isso! Deixe seu like. Comenta! Comente, compartilhe. Tchau! Agora com a questão da fezes humanas. Vambora. Vambora! Tchau, gente!